A graça e a paz, meus queridos irmãos, bom estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu queria pensar com você num texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, que nos fala assim: Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Não sei se você é uma pessoa que gosta de estar bem informada, mas uma coisa que nós precisamos é estar bem informados a respeito de fatos que estão ocorrendo em nosso país, que estão ocorrendo no mundo. Só que se você observar, as notícias que são muitas vezes transmitidas pela televisão, pela internet, pelos outros meios de comunicação, até mesmo jornais, nem sempre são as verdades que podemos dizer nua e crua. Nós muitas vezes não estamos sendo informados, muitas vezes nós estamos sendo manipulados. Muitas vezes a notícia chega até nós, mas ela foi manipulada. E isso nós temos que tomar muito cuidado. Por isso nós temos que procurar as melhores fontes para estarmos melhores informados ou mais bem informados a respeito das situações que estão ocorrendo conosco. Por que nós estamos falando isto? Porque Lucas ele fez isso. Quando Lucas resolve escrever o seu evangelho, já estava circulando tanto o evangelho de Marcos quanto o evangelho de Mateus. Então Teófilo estava a par disto. Só que haviam outras histórias que circulavam de forma oral e que estavam chegando até os ouvidos de Teófilo, que certamente Lucas estava a par também disto. Então ele resolve fazer uma acurada investigação de tudo desde o princípio, para ver se aquilo que estava chegando até Teófilo era de fato como ele estava ouvindo. Então ele faz a sua, vamos dizer assim, a sua investigação. Então ele procura estar a par de tudo aquilo que foi escrito. E Lucas escreveu o seu evangelho, pelo menos quando ele escreve o seu evangelho, ele proporcionou um registro completo e exato de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Como lemos lá em Atos, capítulo 1, verso 1 e verso 2. Atos dos Apóstolos, livro este que Lucas também escreveu. Aliás, é bom destacar que tanto o Evangelho quanto Atos narram uma história de cerca de 60 anos. Começa com o nascimento de João Batista e termina com Paulo preso em Roma. Então este homem, ele procurou dar a melhor informação a respeito de Jesus e do seu ministério. Lucas, então, para escrever o seu evangelho, ele fez o que ele mesmo fala, uma apurada investigação de tudo desde a sua origem. Ou seja, Lucas ele agiu como um jornalista sério, ético, procurando narrar os fatos ocorridos de forma imparcial. E como companheiro de Lucas, como companheiro de Paulo, melhor dizendo, Lucas então ele se aproveitou daquele momento que Paulo esteve preso, possivelmente em Cesareia, naqueles 2 anos, e sai para fazer então a sua investigação ali na região da Palestina, na região da Judéia. E ele começa então a procurar as pessoas que haviam tido contato com Jesus para saber se aquelas notícias que ainda, ou pelo menos que não constava nos dois evangelhos que estavam circulando, se era de fato assim. Isso me lembra uma reportagem que eu li há algum tempo atrás de um jornalista chamado Thomas Cruise. Esse jornalista ele deu uma entrevista à revista Ultimato. Ele disse algo muito interessante. Ele disse que os jornalistas são chamados a ser profetas, não para prever o futuro, mas para dizer a verdade. E ele diz mais: toda verdade é verdade de Deus, e acredito que Deus sorri quando sabe que jornalistas estão fazendo seu trabalho com integridade.
Isso me chama a atenção porque o Evangelho é algo íntegro. O Evangelho é a verdade de Deus. O Evangelho conta o ministério de Cristo e como ele pagou um alto preço por nós. O Evangelho precisa ser também transmitido de forma íntegra. Ele precisa ser transmitido de forma como ele realmente chegou até nós e como está escrito, e não invencionices, como nós temos visto. Tanto que a palavra íntegro quer dizer exemplar, reto, completo, inatacável. Então nós temos que ter muito cuidado na hora de ministrarmos a palavra de Deus para nós não estarmos inventando coisas e criando, muitas vezes, até mesmo heresias. E Lucas foi o único dos homens usados por Deus para escrever a Bíblia. Lucas foi o único gentio que escreveu, que teve a honra, podemos dizer assim, de escrever este evangelho. Lucas, ele era sírio, ele era natural lá de Antioquia, como diz Jerônimo e Eusébio. Então este homem, apesar de ser um gentio, ele escreve de forma exemplar um evangelho que traz notícias e que traz relatos e fatos que os outros não escreveram. E deixa, podemos dizer assim, Teófilo ainda mais amparado com a verdade que ele já tinha sido inteirado. Então nós vemos que esse cuidado de Lucas tem que ser o nosso cuidado. Isso é um exemplo para todos nós. E outra coisa que nos chama a atenção é que Lucas, apesar de ter escrito o seu evangelho e ter escrito Atos, ele mesmo não cita o seu nome. Nós sabemos que ele escreveu pela tradição, como já falamos, mas nós, quando percebemos, quando Lucas aparece, é lá em Atos, capítulo 16, verso 10. A partir dali ele começa a aparecer no livro de Atos, juntamente com Paulo. E ele foi um homem que foi um grande companheiro de Paulo. Ele esteve com Paulo até o seu martírio, como nós lemos lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11. Segundo os seus biógrafos, ele morreu aos 84 anos, cheio do Espírito Santo, mas este homem teve a incumbência, então, de escrever a respeito de Jesus, do seu ministério, escrevendo o seu evangelho. E a primeira coisa que eu quero pensar com você em relação a esse texto é que a mensagem do evangelho é um fato comprovado. Observe que Lucas ele procurou se informar e foi até fontes primárias, até pessoas que haviam estado com Jesus, que conheceram o Senhor, andaram com ele e que agora se tornaram ministros da palavra, ou seja, pessoas que estavam testemunhando e pregando a respeito de Cristo. Foram a essas pessoas que Lucas procurou se informar para escrever o seu evangelho. O evangelho de Lucas é um evangelho mais completo que nós temos. O evangelho de Lucas, ele é um evangelho que ele narra coisas que os outros não narraram. Por exemplo, ele fala de João Batista, do seu nascimento, da forma sobrenatural como João Batista nasce. Ele fala a respeito de Zacarias, do seu pai. Ele fala a respeito de Isabel, a sua mãe, que eram idosos, que foi mediante a visita de um anjo, do anjo Gabriel, trazendo-lhes a notícia de que as suas orações haviam sido ouvidas. E o extraordinário ali acontece. Esse mesmo anjo vai até a casa de Maria e dá a notícia de que ela seria a mãe do Salvador. Lucas narra, por exemplo, a notícia dos anjos que aparecem de madrugada aos pastores que estavam guardando os seus rebanhos, trazendo a notícia de que havia nascido o Salvador, onde ele estaria. Tudo isso nós encontramos no Evangelho de Lucas. Lucas narra a história, por exemplo, de Jesus aos 12 anos no templo, quando, podemos dizer assim, ele foi esquecido ali. Mas Lucas narrou esse fato. Lucas narrou a história, por exemplo, de Simeão, o profeta, que começa a profetizar a respeito de Jesus, do ministério dele. Fala a respeito da profetisa Ana, inclusive fala da sua origem, que ela era da tribo de Dan. Tudo isso nós observamos no Evangelho de Lucas, porque é um evangelho completo, um evangelho que foi feito com muito cuidado, com muito zelo, para trazer a verdade à tona daquilo que
de alguma forma já estava circulando, mas que precisava estar registrado. Lucas ele tem esse cuidado, ele é criterioso em relação a isso. E nós temos que aprender com Lucas a sermos criteriosos também, na hora de pregar, na hora de ministrar, na hora de ensinar, para nós não falarmos nada que foge ao Evangelho e principalmente à verdade que está sendo transmitida. Então Lucas não estava, por exemplo, escrevendo algo inédito. Tanto que ele diz aqui, logo no verso 1, visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Ele não está ensinando algo que era inédito. Marcos já havia escrito, Mateus já tinha escrito seu evangelho, já estava circulando, as pessoas já estavam a par de tudo, mas como diz a palavra, né, como os de Pérea, podemos dizer assim, Lucas foi então criterioso no sentido de procurar se informar se aquilo que estava sendo falado era de fato assim. Assim ele fez. Outra coisa que nos chama a atenção é que Lucas ele procurou fontes primárias para escrever o seu evangelho. Ele não procurou fontes secundárias ou terciárias. Ele foi a fonte, assim como uma pessoa preocupada em beber da melhor água, então ele vai até a nascente, assim Lucas fez. Tanto que no verso 2, verso 1 e 2, né? Mas o 2 nos diz assim: conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Ele não procurou qualquer pessoa, ele não procurou terceiros, ele foi até a fonte para se informar. Lucas procura pessoas que estavam ou que haviam andado com Jesus. Isso se chama fazer uma boa exegese. Exegese é você tirar do texto o que o texto diz. Ou pelo menos ler o texto e o seu contexto para fazer a boa aplicação. Isso é fazer exegese. Mas nós temos encontrado no nosso meio muitas pessoas fazendo uma exegese, ou seja, colocando no texto o que o texto não diz. Acrescentando ao texto palavras que não são, pelo menos não são essas verdades como são muitas vezes transmitidas. Vou te dar um exemplo. Você certamente já ouviu falar de pessoas ou líderes religiosos que dizem: não toqueis nos meus ungidos, não toqueis nos meus profetas. E eles se colocam nesse lugar, como se eles fossem os ungidos de Deus e os profetas de Deus. Só que esse texto existe, tá? Realmente no Salmo 105, se você quiser ler aí, o Salmo 105, a partir do verso 8, nos fala a respeito disso. Salmo 105, a partir do verso 8, não vamos ler todo o texto, mas algumas partes do texto, que nos fala assim: Lembra-se perpetuamente da aliança da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. E no verso 14 e 15 diz: Deus não permitiu que ninguém os oprimisse. Oprimisse quem? Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus não permitiu que ninguém os oprimisse e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Então o texto existe? Existe. Mas está falando de quem? Está falando de Abraão, Isaque e Jacó. Não está falando dos homens atuais, não está falando desses apóstolos ou supostos apóstolos que surgiram agora em nosso meio. Então nós temos que tomar cuidado para não pegar um texto fora de contexto e tentar aplicar o texto de forma incoerente para a nossa própria vida. Então tome cuidado com isso. Um outro texto que certamente você já ouviu falar e que é uma distorção é aquele texto quando Jesus diz assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Esse texto se encontra lá em Mateus capítulo 19, verso 23, Marcos 10, 23, Lucas 18, 24. Nós encontramos esse texto está inserido dentro de um contexto quando um jovem rico se prostra perante o Senhor e pergunta o que ele deveria fazer para
herdar a vida eterna. E Jesus disse que ele deveria vender todos os seus bens, distribuir com os pobres, então segui-lo. E ele saiu triste com aquela palavra. Então Jesus acrescenta essa palavra aqui agora para os seus discípulos, para os apóstolos em especial, dizendo: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Muitas pessoas, e certamente você já ouviu isto, dizem que antigamente, no antigo Israel, havia uma pequena porta no muro onde um camelo agachava e ali passava. E aquela portinhola que passava um camelo agachado era chamado de fundo de agulha. Só que essa portinhola, ela nunca existiu. Por duas razões. Primeiro, historicamente. E segundo, se um camelo passa por ali, então Jesus está mentindo. Porque Jesus falou que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quando ele está falando de buraco de agulha, fundo de agulha, ele está falando de agulha mesmo. Ele não estava falando daquela portinhola, ele está falando de uma agulha e de aquele camelo, aquele animal enorme, que poderia passar, que era mais fácil passar por ali do que um rico entrar no reino de Deus, porque é impossível para o homem salvar a si mesmo. É isso que Jesus está dizendo. Então, se existisse verdadeiramente esta porta, Jesus, então, está mentindo. E muitas vezes nós ouvimos essa história, repassamos essa história como se fosse uma verdade, quando na verdade isso é uma exegese. Por isso nós temos que tomar cuidado. Quando Lucas escreve seu evangelho, ele é criterioso, ele procura as fontes, ele vai exatamente procurar aquelas pessoas que haviam andado com Jesus e que hoje eram pregadores da palavra. Então, Jesus, quando ele esteve entre nós, ele deixou várias testemunhas. E Lucas procura exatamente essas testemunhas para escrever o seu evangelho. Então, que essa palavra possa entrar no seu coração e que você possa ser criterioso também. Nós vamos fazer essa primeira parte desse estudo, mas retornaremos na segunda parte, tá bom? E que Deus possa te abençoar, que Deus possa ministrar esse texto ao seu coração e retornaremos muito em breve. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Amém?